Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Aline Frederico, estou aqui com Oi, a Luísa e também, principalmente, com a Januária Alves, que é a nossa convidada de hoje, entrevistada, do Entre Palavras e é criadora da obra Bicho de Palha, da editora FTD, que a gente vai conversar mais, sobre a qual a gente vai conversar mais daqui um minutinho. E, bom, Januário, eu já vou passar direto para você, eu não vou nem fazer uma apresentação, porque eu queria que você contasse para a gente, né, quem é você, porque você também é uma pessoa, né, que atua em muitas frentes, então conta para a gente um pouco da sua trajetória e o que você tem feito ultimamente. olha, muito prazer de estar aqui com vocês, né? Ainda mais na ECA, que também é a minha casa, fiz o meu mestrado aí e fiz uma especialização também que eu guardo no coração de produção cultural para crianças e jovens com o professor doutor Edmir Perrotti. Minha tese de mestrado foi sobre o uso do jornal em sala de aula, né, quando nem chamava educomunicação, chamava leitura crítica dos meios, com o professor doutor Isnádio Oliveira Soares. Então, é com muita alegria que estou aqui com vocês e espero contribuir aqui com o meu relato, com a minha experiência, né, em relação à importância da literatura digital. Eu sou jornalista de formação, fiz a Universidade Católica de Pernambuco, e vim aqui para São Paulo para fazer o mestrado, exatamente com o objetivo de me aprofundar nessa questão da educação e da comunicação, né? Minha paixão, obviamente, é a literatura. Eu escrevo para crianças e jovens já há muito tempo. Aliás, estou fazendo 40 anos esse ano que eu publiquei meu primeiro livro. Parabéns! E, pois é, nossa, passa, né? Passa rápido. E foi uma experiência muito marcante na minha infância. Eu falo que tudo mudou quando a minha mãe teve a ideia. Eu gostava muito de escrever histórias infantis e tinha um suplemento infantil do Diário de Pernambuco e a minha mãe disse: manda uma dessas histórias, né, para lá, quem sabe publica, né? Já pensou? Ia ser muito legal e de fato, né? Dali uns dias saiu a minha história publicada. E aí eu falo que realmente eu olhei e falei, nossa, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu quero escrever e publicar. E, obviamente, eu tive também duas figuras muito importantes, a bibliotecária da minha escola e a minha professora de português, né, que logo colocaram meu texto assim no mural, né? Nossa, aluna teve um texto publicado no Diário de Pernambuco e foram muito incentivadoras, né? Então eu costumo dizer que de fato a escola tem, né, um papel muito importante no vínculo que a gente tem, né, não só com a leitura e com a escrita, mas com a literatura, né? A biblioteca de fato me deu experiências inesquecíveis, né? Livros que eu morava numa cidade pequena, no interior de Pernambuco, não tinha nem biblioteca pública, né? Tinha da escola, não tinha livraria. Então, a gente mandava comprar os livros, né? Me receber pelo correio. Então, tudo isso eu gosto muito de frisar, né? E que eu acho que a escola continua tendo esse papel, em que pese as críticas de que a literatura ficou muito utilitária, ficou muito escolarizada, mas num país como o Brasil, né, de tantas desigualdades, né, de múltiplas infâncias, eu sempre gosto de dizer que a escola, sim, ainda tem esse papel. E aí eu fiz um percurso, assim, de continuar escrevendo as minhas histórias, né, tive a felicidade de ter meu primeiro livro prefaciado pelo Maurício de Souza. Então eu brinco que eu tive, né, como a Bicho de Palha, eu tive um mago padrinho. Não tive uma fada madrinha, mas tive um mago padrinho que realmente me abriu as portas. Quando ele disse que meu livro era bom, meu pai que brincava, né? Eu falava, pai, você nem leu direito o meu livro. Ele falou, mas Maurício de Souza falou que era bom. Você quer que eu diga o quê? Se ele falou que era bom, é bom, né? E tal. Então, quando ele falou que o meu livro era bom, que tinha qualidade, me abriu muitas portas. E eu segui também fazendo esse trabalho
do jornal em sala de aula, né? De como é que as crianças e os adolescentes, através da escrita e da leitura de textos informativos, elas também conseguiam se expressar, né? Era uma maneira de contar da sua realidade, escolher os temas que mais lhes inquietavam. E aí eu também tive a oportunidade de entrar na Folha de São Paulo quando ela estava montando um programa que chamava Folha Educação, que era de formação de professores para trabalhar com o jornal em sala de aula. E aí é onde eu digo que começou também a minha paixão pela educação midiática, que também não tinha esse nome, né, mas que hoje em dia tem tudo a ver, né, faz muito sentido a gente trabalhar, né, o que significa o uso das mídias na escola e a importância das crianças e adolescentes terem o conhecimento, a informação do que é que nos chega por meio das mídias, né, a formação desse leitor crítico. E hoje eu faço muito a junção das duas coisas, da educação midiática com a educação literária, porque eu digo que o objeto é um só, é a leitura do mundo. A gente trabalha, né, por meio do texto informativo, por meio do texto literário, né, como é que o mundo chega para a gente e que ele chega de diversas maneiras, embalado com diversos, né, pacotes, com diversas fitas coloridas, mas que requer da gente um trabalho também de seleção, de comparação de textos, né, de comparação de visões de mundo. E acho que isso ficou cada dia mais importante com a chegada da internet. Eu me lembro bem que lá para 2014 a Unesco lançou um projeto de formação de professores em alfabetização midiática e informacional. Eu fui uma das primeiras pessoas que aplicou essa formação, exatamente foi o professor Ismar que trouxe o primeiro manual em parceria com a Fundação Santillana, o manual foi impresso aqui, e a gente começou a fazer as oficinas, e aí em 2016 Donald Trump assumiu, houve o escândalo da Cambridge Analytica, e aí revelou-se assim que agora a coisa tinha complicado, porque as redes sociais estavam aí, estavam chegando para ficar, exatamente para espalhar, né, como Donald Trump dizia, as tais fake news, né, que na visão dele era qualquer notícia que dissesse o contrário do que ele afirmava, né. Então a gente assistiu aí, realmente eu acho que foi um marco com a popularização das fake news e o movimento da desinformação, né, como um projeto mesmo, uma inserção de informações falsas para moldar a percepção das pessoas, né, do mundo, da política, da imprensa, da ciência, né. Quando chegou a pandemia, a gente viu isso atingir um grau preocupante, né, com a questão das vacinas, né. Estamos agora vivenciando a desinformação climática, né, outra questão muito delicada. Então, eu tenho trabalhado bastante com essa temática, né, do combate à desinformação, da literacia informacional, nessa perspectiva, né, precisamos realmente da literatura, precisamos dos textos, da interpretação, né, das imagens, da interpretação do que nos chega, para que a gente possa minimamente, né, ter o que eu chamo de um chão de realidade mínimo, porque senão a gente vai achar que estamos ficando todo mundo louco, né? Porque outro dia eu ouvi um depoimento muito interessante do Wagner Moura, ele dizendo assim, sabe o que mais me assusta nos dias de hoje? É que a verdade como a gente conhecia não existe mais. Porque a verdade que chega para mim é diferente da que chega para você, da que chega para o outro, né? Então, como é que a gente faz nesse universo que a gente não tem nenhum chão para se amparar? Acho que cortou um pouco, né? Mas agora voltou. Então, acho que, de uma maneira geral, o que eu tenho feito é isso, e aí a gente chega na Bicho de Palha, né, que é o meu mais novo projeto, que a gente vai conversar mais, que vem de uma outra paixão minha, que são as histórias de tradição oral, né? Eu cresci em Pernambuco, numa família pernambucana típica, que sempre gostou de contar histórias, né? Meu pai era colecionador de histórias de cordel,
Então, eu cresci no meio dessas histórias, dessas rimas, né? Minha avó me contando que o Saci Pererê estava ali, do lado de fora, qualquer roda-moinho que chegasse era ele que estava chegando, né? Então, eu cresci imersa nesse ambiente. O pernambucano, de fato, valoriza muito as suas tradições, as suas histórias, né? E eu digo que isso, de fato, moldou, né? Um jeito de ver a importância dessas histórias como elementos da nossa cultura, né? Formadores mesmo da nossa identidade. E aí, em 2017, eu lancei o Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, que é um livro que saiu pela FTD Educação e pelas edições Sesc, onde eu colecionei 141 personagens do nosso folclore, uma pesquisa que levou mais de 3 anos, e que me deu muito prazer, assim, porque com certeza teria uns 2 ou 3 livros de tanta riqueza que a gente tem nesse país, né? Muitas vezes o mesmo personagem aparece de maneiras diferentes, né? Muitas vezes a mesma história também é contada e recontada de uma maneira diferente, né? O que me fez aproximar cada vez mais das fake news, né? De que quando se conta um conto se aumenta um ponto, né? Então as coisas também foram tomando essa sinergia que eu acho que elas têm. E é um livro que só me trouxe alegrias, né? Um belo dia eu recebi um telefonema do Carlos Saldanha, que queria fazer uma série sobre o folclore brasileiro, e aí eu achei que era fake news, não era fake news, e eu fui levada para o cinema, né? Para esse universo das imagens, que eu também tenho paixão, e ele, de fato, fez um trabalho muito importante, eu acho, em Cidade Invisível, que é uma série que está disponível na Netflix, 2 temporadas, que foi de colocar os personagens do nosso folclore, né? Saci, mula sem cabeça, curupira, cuca, estão todos lá, mas devidamente atualizados, né? No universo contemporâneo, no Brasil. A série ficou aí nos top 10 durante mais de 10 semanas, 190 países, então acho que o nosso folclore realmente chegou muito longe. E isso acho que foi muito importante, porque mesmo para a gente, né, para o brasileiro, infelizmente, é um material pouco conhecido, né? Quando muito a escola celebra lá no dia 22 de agosto, dia do folclore, meia dúzia de personagens, e a gente acaba sem conhecer essa riqueza imensa que é o nosso folclore. Então, assim, a ideia era continuar trabalhando, né, com o folclore naquilo que hoje se chama de narrativas transmídias, né, ou seja, que a gente pudesse falar, né, quer dizer, a série trouxe isso muito presente, né, é possível contar essas histórias em outros suportes, né, de outras maneiras, né, para que exatamente elas se atualizem, né, elas fiquem mais contemporâneas, de maneira que a gente ganhe novos leitores, né? Então, acho que, de uma maneira geral, que a apresentação é assim, já foi enorme. Não, mas é porque você tem mesmo uma trajetória tremenda e muito fascinante, então foi muito bom também, né, ver como você chegou lá das histórias da sua infância até a Bicho de Palha, então acho que foi um círculo completo, foi muito boa a apresentação. E a gente queria saber, então, como que foi seu primeiro contato com esse universo da literatura digital e como você vê as possibilidades do universo digital? Pois é, né? Eu tenho que ser honesta, né? Eu adoro um livro de papel, não tem jeito. Eu sou aquela que gosta do cheiro, de passar as páginas e tal. Mas eu acho que talvez eu trabalhei um pouco com publicidade, né? Sempre gostei muito de cinema. Então, quando foi chegando também as outras mídias, né? Quando chegou a internet, e principalmente acho que, porque eu ainda sou de um tempo que era muito difícil a gente conseguir, muitas vezes, um livro importado, né? E muitas vezes o que chegava para a gente era um PDF e tal. Eu fui também procurando ver onde é que eu ia achar as coisas que me interessavam, né? Num outro lugar,
né, que não fosse na biblioteca, ou que não fosse no cinema, alguma coisa assim. E aí eu fui me aproximando um pouco desse universo digital. Confesso que não é uma leitura que eu faça com muita frequência, eu gosto mesmo prefiro ler no papel, mas que eu acho que hoje tem uma função muito importante, exatamente no sentido de diversificar a experiência leitora da gente, né? Hoje em dia, ler também no digital permite que a gente faça pontes, né, com outros universos. Obviamente, também distrai, eu sou uma pessoa distraída, muitas vezes quando eu saí do livro, demorei muito tempo para voltar, porque eu fui encontrando outras coisas pelo caminho. Eu gosto sempre de contar a história de João e Maria, para a gente se lembrar que é preciso marcar o caminho quando a gente entra na floresta, porque senão a gente não sabe mais voltar, né? Mas a minha experiência é nesse sentido, eu acho que é uma experiência de leitura que amplifica, né? Amplifica as possibilidades. A gente está lendo ali um texto que tem uma sequência, um começo, meio e fim, com a possibilidade de sair e voltar, com a possibilidade de buscar outras referências, e isso eu acho que ajuda muito, né? Eu tenho acompanhado um pouco dos estudos lá da Marianne Wolf, que vocês devem conhecer, né? O cérebro no mundo digital e tudo, e ela se coloca de uma maneira muito equilibrada, assim, ela diz que, né, a leitura digital na infância, antes da criança também adquirir todas as habilidades leitoras, talvez não seja a melhor coisa, mas que depois ela, de fato, agrega, né, experiências. Então, eu tenho observado nesse sentido. E acho que agora a literatura digital tem um papel importante, que é de proporcionar boas experiências no universo digital. A gente está vivendo um momento muito, muito delicado, onde o mundo digital virou a internet ou virou as redes sociais, né? E estão reduzindo as experiências do mundo digital a isso, né? Quando elas são muito maiores, né? Tem muito mais coisa para a gente explorar do que ficar em rede social ou fazendo busca na internet ou conversando com a inteligência artificial, que agora também tem mais essa para a gente ficar com o cabelo mais branco, né? Então, eu penso que, de fato, agora a literatura digital ela tem um papel mais importante ainda para cumprir, que é esse de proporcionar experiências de fato interessantes, criativas, que ampliem o repertório leitor de todos nós, não só das crianças e dos jovens, né, mas de propiciar, de fato, experiências que enriqueçam a nossa leitura. É possível, né, os dispositivos estão aí, coisas maravilhosas têm sido feitas, então, por que não, né? Mas a gente tem aí um caminho pela frente, né, como tudo que é novo, né, para desmistificar, para, né, tirar os preconceitos em relação a esse tipo de experiência leitora. Maravilha. E acho que a gente podia fazer o gancho, então, e já entrar na Bicho de Palha. E queria, então, que você contasse um pouco para a gente como é essa obra, como ela funciona, como você descreve, como você costuma apresentar Bicho de Palha. Pois é, né? A editora batizou de narrativa digital interativa, e eu gostei muito, né? Porque narrativa é também uma palavra que foi sequestrada, né? Hoje em dia, né, qualquer fake news é uma narrativa, né? Como se todas as narrativas fossem falsas, né? E como se, desconsiderando que o ser humano é um ser que narra, né? A gente nasceu para narrar, para contar histórias, né? Qualquer coisa. Se a gente chegar hoje de noite em casa para contar como foi o dia da gente, vai construir uma narrativa, né? E isso é do humano. Então, eu achei muito importante a gente pensar na narrativa digital e no interativo, que também é outra palavra complicada, que será, né, o interativo nos tempos
de rede social, que, na verdade, de interativo não tem nada, né? Porque a gente é comandado por um algoritmo, a gente entuxa de goela abaixo um vídeo atrás do outro, uma informação atrás da outra, e a interação da gente, quando muito, é um comentário, é um like, né, um compartilhamento, e mesmo quando a gente produz conteúdo, a gente produz um conteúdo também sobre determinadas especificidades. Então, cadê a interação, né? Cadê a troca? Então, eu gostei quando a gente colocou esse título, Narrativa Digital Interativa, no sentido de dizer, olha, chegamos para contar uma outra história, né, uma história em que o leitor pode participar um pouco mais ativamente. Obviamente, a gente gostaria de que a narrativa, né, dentro dessa narrativa, coubesse todas as outras narrativas, né, mas, enfim, o suporte digital também tem lá os seus limites, então a gente falou, bom, vamos fazer uma história que tenha pelo menos 2 caminhos, né, 2 possibilidades para o leitor escolher. Então, na verdade, foi um convite da Isabel Coelho, da minha editora. Eu queria muito fazer um trabalho com as princesas brasileiras, que a Bicho de Palha é chamada a Cinderela brasileira. Então, me apaixonei, porque é uma Cinderela muito mais interessante do que aquela que a gente conhece dos contos de fada. Ela é muito mais ativa, ela é muito mais autônoma. E aí eu falei, vamos então, já que vamos fazer um projeto digital, que tal a gente trazer uma coisa ancestral, né? Uma coisa das narrativas orais, uma coisa que é antiga no contemporâneo, né? E, em paralelo, eu estava estudando muito os influenciadores digitais, né? Hoje eu estou no Redes Cordiais, que é uma organização de educação midiática, né, cujo objetivo é fazer a formação crítica dos influenciadores. E hoje a gente tem, inclusive, um núcleo, o Pequenos Cordiais, que é exatamente para a gente pensar na produção de conteúdos de educação midiática para esse público, né, infanto-juvenil. E esse meu contato com os influenciadores foi muito importante, assim, no sentido de dizer, olha, as narrativas desses caras, elas têm um poder, né? Eu lembro que, recentemente, eu estava num evento com um influenciador desses amados pelos adolescentes, né? A gente desceu junto do avião daqui de São Paulo para Brasília, e nós levamos, sem brincadeira, quase 1 hora para conseguir chegar onde estavam as malas, porque ele era parado a cada metro, assim, tira uma foto comigo, vem cá e tal. E foi muito interessante porque, de fato, eu conversei com ele. E aí, como é que é isso, né? Quantos seguidores você tem? 75 milhões só no YouTube. Aí eu falei assim, nossa senhora, essa criatura fala com 75 milhões de pessoas assim, né? Então, como é que é isso? E conhecer a realidade desses influenciadores, de fato, me fez muito pensar sobre o poder dessas histórias que eles contam, né? Porque é sobre contar histórias sempre, né? E aí eu falei, nossa, na minha narrativa digital interativa tem que ter uma influencer lá, para a gente atualizar esse negócio, né? E mostrar o poder, né, dessa fala, dessa narrativa, né, dessa intervenção que os influenciadores acabam fazendo na realidade. E aí criei uma booktuber, né, uma menina que chama Agnes, que é, assim, muito apaixonada pelas histórias de tradição oral, é uma menina preta, que a avó dela contava essas histórias para ela quando ela era criança, né, e ela tem lá um dia o desejo dela e acaba caindo na história da Bicho de Palha, que é uma história que ela gosta. E a aventura das duas, né, eu brinco que é um encontro entre o moderno e o eterno, né? E esse encontro das duas vai produzir uma série de reflexões sobre essas narrativas, né? Sobre essas histórias. E o fato da gente ter 2 caminhos, aí eu queria que você mostrasse, Aline, por favor, abrisse para o pessoal ver. Olha lá, e tem o início. Eu acho que os 2 caminhos vão aparecer um pouquinho depois, né? A gente apresenta a Agnes aí.
ela caindo lá na história, e mais para diante vai ter a possibilidade dela... Ela cai exatamente no momento... A nossa bicho de palha é chamada olha aí, já temos a escolha. Ela é chamada a Cinderela brasileira, né, porque a história é semelhante. Ela, né, perde a mãe, né, e aí o pai se casa com uma madrasta ruim, tem as filhas ruins, é uma história muito parecida. Só que, como as princesas brasileiras são, né, e a minha pesquisa para o abecedário me mostrou que elas têm uma postura muito mais ativa. E aí eu até falo, né, dá para entender por que a gente conhece tão pouco as princesas brasileiras. Não era interessante apresentar princesas com atitude, que não ficavam esperando muito os príncipes, né? Então, a Bicho de Palha é uma princesa que em algumas situações, ela de fato coloca o príncipe, inclusive, como um personagem até meio ingênuo, ela dá umas chaves que ele não consegue decifrar, porque ele é um cara mais, né, alienado do mundo e ela é muito mais ligada. Então, como vocês estão vendo, a gente tem, em alguns momentos, essa possibilidade de ter dois caminhos. Escolhe qualquer um, Aline, que você queira. E aí a gente encontra, em algumas situações, a Agnes dando o seu recado. A gente podia ouvir um trechinho do que diz a Agnes. Eu sou a Agnes e esse é o Agnes no Mar de Livros. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu adoro as histórias do nosso folclore. Eu tava relendo o conto Bicho de Palha, a Cinderela brasileira, sabe? Vocês já repararam que as madrastas nas histórias de princesas sempre são más? A madrasta da Cinderela, por exemplo, obriga a coitadinha a limpar a casa toda, pedacinho por pedacinho, sem descanso nenhum. Já a madrasta da Branca de Neve tenta matar a menina, porque um espelho velho acha a enteada mais bonita. Já não basta as princesas terem passado pela situação horrível de perder a mãe, ainda ficam sob o cuidado de pessoas tão ruins. Na vida real, não é assim com todo mundo. Eu mesma tenho uma madrasta que me trata com muito amor. Claro que essa ideia não saiu da minha cabeça. Então eu fui procurar o porquê dessas histórias serem tão populares. Achei um artigo bem legal. Ele diz que o motivo é porque algumas crianças sentem raiva de suas mães e acham elas ruins. Como a literatura ajuda a gente a entender os nossos sentimentos, conhecendo as histórias das madrastas, as crianças conseguem entender que esse sentimento é natural e o melhor, que ele logo passa. Era isso que eu queria contar para vocês. Agora eu vou voltar à história para descobrir como a Bicho de Palha vai lidar com essa madrasta. Então, a Agnes é isso, assim, a gente pensou em trazer primeiro para corporificar a personagem. Ó, ela está aqui, ela, né, existe na sua ilustração, e para trazer a linguagem também, né, da internet. A gente, inclusive, refletiu bastante sobre a possibilidade de eventualmente jogar a criança na internet, né, com uma possibilidade, talvez, de fazer uma pesquisa. Aí abandonamos a ideia, porque a gente sabe que, quando cai lá, nem sempre encontra os melhores conteúdos, né? Estamos aí com o ECA Digital, querendo fazer um trabalho de regulação, de proteção das crianças no ambiente online, mas ainda não chegamos nisso. Mas a questão dos vídeos, né, dos booktubers falarem sobre a história, a gente sabe que os booktubers têm tido um papel super importante na promoção da leitura, né, entre as crianças e adolescentes. É impressionante, né? O crescimento dos clubes de leitura, ou seja, a força da leitura compartilhada, né, a força de você poder ler e contar o que você achou e escutar o que o outro achou também. Então, a gente quis trazer isso um pouco
para a história da Bicho de Palha, e aproveitar e dar um recadinho mais contemporâneo, né, colocando ali uma dúvida, uma questão, uma pergunta, né? Então, acho que o grande desafio foi exatamente circunscrever, quer dizer, a gente vai fazer uma narrativa com 2 possibilidades de escolha, com algumas intervenções da Booktuber, sem poder fazer um projeto mais ambicioso, até porque a gente sabe que as coisas no mundo digital são muito caras, né? E aí tornar também o produto inviável, né, para uma boa parcela da população que já, né, não tem muito acesso, ainda mais à literatura digital, ficou fora de questão. Então, a gente circunscreveu, e aí foi a história de como vamos, né, produzir isso. Então, assim, eu acho que produzir livro é sempre um trabalho coletivo, né, em que pese eu fico aqui na frente do meu computador, escrevendo a história, mas quando sai da minha mão, aí vem o editor, vem o ilustrador, vem o preparador de texto. Então, não era novidade para mim escrever e ter, né, de fato, o dedinho dos editores e de toda a equipe editorial. Agora, como escrever uma narrativa digital interativa, aí eu confesso para vocês que eu não sabia, né? E aí eu acho que foi uma descoberta também, um outro mundo, porque a gente usou, inclusive, um desses aplicativos em que você consegue fazer uma linha de narrativa em cima, uma segunda linha embaixo, e promover os encontros no meio do caminho. Então, isso para mim foi, né, em que pese eu estivesse dando a consultoria para a Cidade Invisível, mas eram roteiros. Então, eu tinha um texto que eu tinha, né, liberdade de sugerir, disso aqui, mas era um texto num Word, estava ali. Nesse da Bicho de Palha, a gente construiu essa narrativa, e depois como é que eu ia escrever as 2 ao mesmo tempo, porque, na verdade, eu tinha que ter esse controle para não, né, falar uma coisa aqui que não existia ali, enfim, e os pontos de encontro. Então, eu escrevi numa tabela, né? E eu brincava assim, falava, gente, eu que detestava matemática, tive que ter uma tabela, né, no meu caminho aqui, né, e escrever. E, de fato, a ajuda, né, a colaboração de toda a equipe é fundamental, porque quando você começa a escrever esse tipo de narrativa e a pensar, se colocar no lugar do leitor, é muito angustiante, porque pode ser isso, pode ser aquilo outro, né? Então, aí você fala, mas então eu vou escolher esse caminho? Será então que não pode dar uma outra interpretação naquele outro? Aí vira um negócio que, de fato, múltiplas possibilidades aparecem. E aí é muito importante várias pessoas lendo, né? Então, é um exercício mesmo de leitura multimodal, né, de transmídias, porque cada um vai trazendo também a sua visão da personagem e tal. Olha, mais de 1 ano nessa história de ir, de voltar. Aí eu falava, não, mas essa cena, ela já saiu daqui, ela não estava aqui, não, saiu porque ela teve que ir para o outro bloco e não sei o quê, e aí entra a ilustradora também, para trazer também as imagens, que é um outro tipo, né, de leitura. Enfim, gente, não foi fácil, de fato, mas eu acho que foi uma experiência inesquecível, né? No sentido de eu poder realmente entender o que é escrever num outro suporte e numa outra situação de produção. Sim, você como pesquisadora dos contos populares, por que você escolheu especificamente o da Cinderela brasileira, O Bicho de Palha, e não outro conto de outra princesa? Pois é, a gente queria inovar, né? Aquilo que eu falei, entre o eterno e o moderno, a gente queria inovar, mas trazendo um elemento mais conhecido, né? Até mais confortável, né? E aí a história da Cinderela, de fato, todo mundo conhece, né? Todo mundo já viu. Então, trazer um elemento mais conhecido ia também atrair o leitor para a história, né? Então, eu acho que foi uma escolha nesse sentido bem pragmática, né? É um conto, dentre as princesas brasileiras, eu acho que é a mais conhecida,
porque a maior parte, de fato, muita gente nem ouviu falar. O Câmara Cascudo é quem fez a recolha desses textos, né, da maior parte deles, mas, de fato, assim, quando você vai ver, as pessoas nunca ouviram falar. Bicho de Palha a gente ainda encontra, quem se lembre e tal. Muitos até confundem esse conto com A Pele de Asno, né, que é um conto tradicional também, se não me engano, acho que é Perrault, mas que é um pouco diferente da história, né, não é a Cinderela. Então, a gente falou, ó, vamos então, trabalhar com uma personagem que é mais conhecida, e a partir dela a gente vai fazendo as inovações, né, vai ganhando o leitor para ampliar essa leitura. E, Januária, queria falar um pouco, então, sobre esses recursos adicionais, né, que o digital permitem, tanto a parte dos vídeos, né, do multimídia, como a questão da interatividade mesmo, e desses múltiplos percursos. E o que você acha que como eles modificaram a experiência de leitura, e o que especialmente a interatividade, né, como ela transforma a leitura no meio digital? Então, é muito interessante, porque, obviamente, a gente, quando fez, a gente queria que fosse uma coisa divertida, né, que movimentasse, porque tem uma percepção muito forte de que o meio digital não é para você ficar parado, né, gozado, assim, você tem que estar no meio digital se movimentando, fazendo coisas, né, e aí a gente falava, bom, fazendo coisas até um certo ponto, porque, de qualquer maneira, tem uma leitura, você vai ter que ler, você vai ter que entender a história, inclusive para escolher os caminhos e etc e tal. Então, como é que a gente também atravessa com a criança essa leitura, né, de uma maneira que ela não desista? Então, o tamanho dos textos, né, tudo isso também teve que ser pensado. O corpo de letra, né, como é que a gente coloca uma letra agradável, uma cor, né, a própria colocação das ilustrações, das vinhetas, isso, se você quiser passando, ó, tem as vinhetinhas, né, os espelhos ali, e a gente construiu uma casa muito vinculada às narrativas orais, né? Então, as ilustrações, elas lembram muito as casas de interior aqui no Brasil e tal. Então, também tinha que ter uma identidade brasileira. E caber nesse espaço, assim, de você rolar, né, a página, você vai, aí tem uma hora que aparece uma outra coisa que quebra essa experiência, convidando a rolagem do texto, né? Então, tudo isso também foi pensado para ser uma experiência prazerosa. A gente sabe que temos uma resistência grande aí das crianças e dos adolescentes com textos muito longos, né, com textos muito maçarocados, né, com tipo de letra, etc. E tal. Então, a gente quis também criar uma narrativa que fosse agradável de acompanhar. E depois, eu acho que o que é bacana é a possibilidade realmente de você escolher, né? Isso, os feedbacks que eu tenho, né, dos conhecidos, das escolas, né? Olha, muito bacana, né? Tem uma mãe que estava até me contando, minha filha escolhe um caminho, aí não gosta daquele, aí volta, eu quero escolher o outro caminho para eu saber como é, né? Então, isso também é um exercício, eu acho, muito precioso, né? Pensando na formação do leitor crítico, né? Que são as possibilidades, né? E aí a mãe, no fim, teve uma hora lá que ela falou, eu não gosto de nenhum dos dois caminhos, então inventa um terceiro, você, vamos pensar se não fosse nem isso, nem aquilo, que poderia ser. E isso eu acho muito rico, né? É uma coisa de estar para além da interatividade, né? Tem um conceito que um pesquisador americano traz, que eu acho muito bacana, que é o Henry Jerkins, que ele diz que as redes sociais, elas permitem pequenos gestos de interação, né? Mas que a participação mesmo, ela não acontece nas redes sociais. E a gente percebe que na literatura interativa, né, na narrativa aqui digital, de fato tem uma participação, porque é essa possibilidade, inclusive, de escolher, de voltar atrás, né, escolher um outro caminho e ainda desconsiderar esses, ainda poder imaginar,
né? E eu tenho percebido também que essa leitura, talvez pelo suporte, né, dela estar ou no tablet, ou no computador, ou no Kindle, ela convida a uma leitura compartilhada. E isso tem sido muito interessante, né? Pensando num dispositivo digital que, enfim, pode até ser o celular, mas que convida, é diferente da rede social, que é você e o dispositivo, né? Convida você querer conversar, é a história dos clubes de leitura, né? Eu quero ler, mas não quero ler sozinho, né? Eu quero conversar com alguém, dividir essa experiência com alguém. Então, é frequente ter o feedback de, olha, eu li junto com a minha mãe, eu li junto com a minha avó, eu li junto com o meu irmão mais velho, e tal, até porque tem mesmo a própria condição de poder escolher, ela tem uma condição de jogo, né? De jogar. Eu escolho um caminho, depois posso escolher outro, ou tenho que percorrer esse caminho até o fim para ver onde vai dar, né? Então, lembra um pouco dos percursos de jogos de tabuleiro e tal, que nunca são solitários, né? Que sempre tem a participação de um grupo de pessoas. Então, acho isso muito positivo, assim. Então, a protagonista Agnes, você teve alguma influência para criar ela? Porque ela representa muito bem, assim, o que a gente crê que o jovem de hoje é. Olha, eu tenho um trabalho muito próximo mesmo dos adolescentes. Eu apresento um podcast junto com a Laura Matos, do Instituto Vera, que chama Curtir e Daí. E nesse podcast a gente vai às escolas, né? Sentamos lá com um grupo de jovens, abrimos os microfones para eles contarem um pouco da experiência deles no mundo digital, né? Então, assim, a Agnes é a junção também de toda essa meninada, das oficinas que eu faço também nas escolas, né? Outro dia tive uma experiência muito bacana também com uma escola que me chamou exatamente preocupada porque viu uma grande quantidade de alunos do terceiro ano do ensino médio. O que você quer ser? Influência, né? Então, a gente foi trabalhar nessa oficina o que é ser influência, o que isso significa, e isso foi um grande laboratório para mim, assim, o que eles imaginam, né, que seja um influencer, se é um trabalho, e tem uma série de fantasias, né, que é só divertido, que só se ganha dinheiro fazendo coisas divertidas, engraçadas e criativas, e não é bem assim, né? Depois a gente descobre que o trabalho deles, é bastante suado, até porque, né, eles têm uma cobrança que é muito interessante, que os adolescentes nem imaginam, que é a das curtidas, dos likes, né, de manter o interesse das pessoas, né? Então, também, isso me inspirou, quer dizer, a gente tinha uma influenciadora também, cujo papel na história tinha que ser de manter a história em alta, né? Interessante para que o leitor pudesse ficar curioso de ir até o final, né? Então, a Agnes, ela tem um papel muito importante na história, que é de trazer as questões, né? É de não deixar a coisa ficar muito facinho, muito morninha, não, de trazer o conflito, de trazer, para usar a palavra da moda, uma certa fricção, né, na história, de maneira que o leitor siga interessado. Então, eu acho que a sua observação está valendo, porque eu acho que foi muito em cima dessa vivência que eu tenho com esses grupos de adolescentes que acabam realmente sendo a inspiração do meu trabalho. É muito legal, acho que a gente sente mesmo assim essa voz genuína do jovem no seu texto. Isso tem uma potência, né? Tem muita literatura infantil e juvenil que traz uma versão muito caricaturada ou traz uma juventude que não é a contemporânea, né? A dos autores, que também é interessante ter esse ponto de comparação, mas é muito legal quando a gente vê mesmo uma autora que consegue representar bem essa juventude contemporânea, né? Muito legal. Bom, acho que agora a gente está chegando no final, na parte final da entrevista, e eu queria falar um pouco dessa questão né, do impacto, né, da literatura digital nas instituições e também se você tem, né, do futuro da literatura digital para você, né?
Então, em primeiro lugar, falar um pouco dessa questão das instituições, né? Então, como que você acredita que a literatura digital pode impactar tanto na educação literária como na educação midiática? Olha, eu tô animada. Agora, eu vejo, também tem que ser realista, né? Eu acho que é uma produção que não é tão simples quanto o livro de papel, né? A gente, inclusive, tem aqui no Brasil uma indústria editorial muito forte, muito robusta, premiada, maravilhosa. Sou suspeita, né, para dizer, a nossa literatura realmente é uma bela vitrine da criatividade brasileira, da nossa identidade, da nossa cultura. Acho que a gente está muito bem representado. Então, também é um desafio levar isso para a literatura digital, né? Também tem que ter essa força, esse vigor e tal. Agora, é caro, né? E a gente tem um país com poucos leitores também, né? E a gente tem um outro desafio também, que é o acesso ao que a gente chama de conectividade significativa, né? A gente viu com a pandemia quantas crianças deixaram de assistir aula porque não tem computador, não tem celular, não tem tablet, né? As escolas que deveriam ter equipamentos, né, que de fato permitissem esse acesso, enfrentam muitas dificuldades também, não só na aquisição, e agora com mais uma questão, que é a questão da proibição dos celulares, em que muitas escolas se jogou tudo no mesmo saco. Então, não pode ter celular, não pode ter tablet, não pode ter computador, acabou o digital, porque, enfim, é o demônio. Então, não podemos oferecer esse tipo de experiência. Então, acho que o quadro é desafiador, mas eu acredito que, piamente, que é um instrumento super importante, super potente para a formação do leitor. Agora, é preciso estimular a produção, né? E também fazer uma formação, que aí eu acho que a universidade entra com muita propriedade, a formação de mediadores de leitura, né? Porque a gente vê o próprio professor. Eu tive oportunidade de fazer um livro didático de educação digital para o ensino médio, né? E o governo, né, instituiu como obrigatório. O livro é um livro dos 3 anos, vai ter que ser usado, né? A gente já foi escolhido, aliás, o livro foi bem, quase 1,5 milhão de escolhas dos professores, né? A gente ficou feliz, ficou animado. Agora, muito curioso para ver quem vai ser esse professor, porque até então a gente escreveu sem saber se vai ser o cara de história, de matemática, de língua portuguesa, enfim, né? E esse professor tem dito frequentemente: educação digital, sei lá, 1000 coisas. Isso não é muito para mim, né? Até porque tem o preconceito aí, os jovens é que são os nativos digitais, né? Eu sou adulto, não sei mexer, não sei como é que grava vídeos. E, no entanto, a gente tem visto que os nativos digitais estão apanhando aí com desinformação, com inteligência artificial, com deepfakes, com um monte de dificuldades de exatamente fazer a leitura crítica dos conteúdos, né? Quer dizer, você ter o acesso, você ter a condição técnica, né, de saber como navegar, o que fazer, não te garante a leitura crítica. Então, são vários os desafios. Quer dizer, a literatura digital, ela vem com uma série de recursos da tecnologia, mas ela precisa de um equipamento, ela precisa da conexão, né? Muita gente diz que, de fato, o livro de papel não vai acabar, porque a gente põe ele embaixo do braço e vamos lá para o alto do Himalaia e, ok, a gente lê. E a gente tem a experiência leitora. No caso da literatura digital, não é assim, e ainda mais essa que, né, que a gente faz, que precisa da conectividade, né? No caso da Bicho de Palha, não, você pode baixar e, de fato, se você tiver luz elétrica que te dê, ou bateria, você consegue atravessar a narrativa sem a conectividade. Mas eu tenho visto muitos livros digitais bacanas que precisam da rede, porque tem inserções que estão num determinado canal, né, na nuvem, enfim, em algumas outras possibilidades que precisam da conexão. Então, assim, eu estou animada, eu acho que a gente tem à disposição, é precioso, é contemporâneo, é necessário, porque também essa experiência leitora,
do livro digital prepara para a experiência nas redes sociais, que é onde estamos aí com o maior desafio, né, que é a escolha desses conteúdos, né, que é aquilo que eu chamo da necessidade da gente aprender a driblar os algoritmos, né, de que a gente não só consuma e acesse o que eles nos entregam. Então, acho isso importante. Então, o livro digital, ele vai caminhar como um conteúdo de qualidade, um conteúdo que foi feito para isso, com uma curadoria, né, com toda a precisão das informações que são checadas, que o que está ali é um conteúdo adequado para aquela faixa etária, para aquela experiência leitora. Isso é muito precioso, né? E é só oferecendo conteúdos de qualidade que você forma uma pessoa capaz de reconhecer o que é bacana e o que não é, né? Então, a gente precisa de outros elementos que auxiliem a formação desse leitor crítico na internet, né? Não é arrancando o menino do mundo digital que a gente vai protegê-lo dos perigos, né? Então, acho que eu estou animada, mas preocupada com a condição que a gente tem, de verdade, de produzir esse tipo de conteúdo no momento que a gente está pensando no Brasil, com todas as questões e todas as dificuldades de leitura que a gente enfrenta. E a gente queria saber se você acredita que a literatura digital pode redefinir essas instituições culturais, como as bibliotecas, e qual que é o papel dela como incentivo à leitura crítica? Pois é, eu não sei se vai redefinir, mas vai ampliar, né? Hoje, nas escolas que têm recursos, outro dia eu visitei uma, fiquei encantada, né? Tem a possibilidade mesmo de ter um acervo, inclusive de livros em outras línguas e tudo que, gente, é muito divertido. Eu fiquei observando, falei, esses caras não vão entrar em rede social porque é muito bacana. São histórias, inclusive, que são gamificadas, né? Que é aquela história de que você entra na história para jogar, para os personagens estarem em ação e tal. Eu acho isso muito, muito importante, né? De fato, o dispositivo está ali, mas ele está te oferecendo uma experiência muito qualificada, pensada, né? Projetada para isso. Então, ter uma biblioteca escolar, uma biblioteca pública, né? Com esses recursos, imagino que seria precioso, quer dizer, ia realmente tirar desse universo digital, desses games que dentro, né, tem essas salas de bate-papo que acontecem coisas complicadas, né, e promover, assim, eu vi uma experiência, inclusive, de todos com o tablet jogando o mesmo jogo, né, e uma turma que se conhece, enfim, me lembrou muito a experiência do jogo de tabuleiro, né, de que todos é um time, estão ali fazendo um exercício colaborativo e contando uma história muito legal, né, em que todos se envolvem, enfim. É um exercício muito criativo, muito potente. Então, eu acho que é uma tendência, acho que em muitas escolas, bibliotecas, esse material ele vem sim sendo pensado como parte do acervo, né? Isso é muito importante. A mesma coisa eu digo, por exemplo, em relação às notícias, né? Outro dia o pessoal estava discutindo exatamente assim a preocupação de que as notícias vêm sendo acessadas via redes sociais, né? As pessoas estão saindo dos sites de notícia, né? E como é que a gente traz de volta o leitor para esse mundo informativo? Eu falei, nossa, a literatura informativa tem coisas maravilhosas, né? Que trazem a história para dentro, né, dos dispositivos digitais, e aí faz uma leitura do que está acontecendo hoje, comparada com o que aconteceu antes. É uma literatura muitíssimo rica, né? Mas eu acho que ainda está incipiente, as coisas precisam caminhar na velocidade da internet, que aí, gente, é complicado, é uma escala e uma velocidade inimaginável. Quando a gente pensa numa produção, né, cultural, numa produção literária que requer tempo, investimento de pessoal, dinheiro, tudo,
a gente vê que não é tão simples assim, né? Infelizmente. Mas eu tenho fé, eu sou otimista. Bom, para fechar, então, vamos pensar um pouco nesse futuro, né? Então, queria saber, primeiro de você, se você já tem aí no radar algum outro projeto digital, alguma ideia de outro conto popular que poderia ser transformada, que a gente já, nós aqui, muito desejando aí mais obras aí interativas dos contos populares. E também como você vê esse futuro, né? Como você falou, e a gente concorda, né? Uma produção ainda muito incipiente, né? Com muita dificuldade de se sustentar por conta de um custo elevado, essa falta de um lugar na escola para a utilização dessa produção, para trabalho com essa produção, né? Nesse momento, com essa proibição dos dispositivos, isso fica ainda mais difícil. Mas como você vê o futuro da literatura digital, do livro digital interativo, e os seus projetos aí, se tem algum projeto a caminho? Pois é, eu com essa minha pesquisa com as princesas brasileiras, quero muito publicar um livro, né? Então acho que ele vem aí, a gente já tá construindo, pensando nele. E eu tenho um projeto de uma série, né? De um streaming com algumas das princesas, né? Então a Gabriela, que me ajudou, né, foi nossa consultora no Bicho de Palha, a gente tem um projeto, junto com a Maíra Oliveira também, de tentar emplacar no streaming, né, contar também essa história com uma personagem brasileira, enfim, interagindo com essas princesas, né. Agora, é isso, é uma dificuldade, e o que a gente percebe também? Que o tema do folclore ainda tem lá o seu preconceito, sabe? A gente fala, nossa, tanto tempo para a gente valorizar, redescobrir a nossa cultura, né? Mas tem aquele pezinho atrás, sabe? Que são histórias de tradição oral, que o registro dessas histórias é muito incipiente, é uma história que passa de boca em boca, e que talvez seja melhor, né, investir numa história mais estruturada, enfim. A gente percebe ainda que tem uma questão com o folclore. Eu tenho muitas vezes atendido muitos pesquisadores, né, que estão fazendo tese. E outro dia eu fiquei também pensando, né, vocês que estão na universidade, a pessoa me falou, eu tenho dificuldade de renovar a minha bolsa de pesquisa, porque tem uma dúvida, assim, da importância, do valor do trabalho com as tradições orais, né? Então, a gente percebe isso, essas histórias mais ancestrais. Eu espero que isso, aos poucos, vá mudando. A gente tem hoje um trabalho bonito de educação antirracista, né, de educação em direitos humanos, que traz a importância dessa ancestralidade, né? E eu acho que ainda é uma mentalidade que precisa ser construída também. Quando a gente mexe com essa temática, eu sinto isso, assim, ainda temos muitos preconceitos, a própria figura feminina, né, como é que pode, tem uma das princesas que é ela que escolhe os príncipes, ela que dá o teste, você vai fazer assim, se não passar eu não caso e tal, e coisa, ela que manda, ela tá lá. Então, são figuras muito empoderadas, né, em que pese todo o percurso, né, que a gente já fez até aqui, a gente percebe, estamos vendo aí quantas mulheres morrem por dia por feminicídio, em todas essas questões, né? Então, fazer essa narrativa, eu falo que tem um combo complicado aí, né? São mulheres indígenas, né? São princesas africanas, e ainda de tradição oral, olha, é um combo, haja estereótipo para desconstruir, né? Então, mas eu acho que é necessário. Então, é um tema que eu digo que eu sou bem teimosa. Eu vou insistir nele para a gente continuar construindo coisas importantes para exatamente formar uma consciência crítica nessas gerações que vão ler, né, esse material. Mas é isso, assim. Paixão é paixão também, né? Eu gosto. Então, seguirei no caminho. Ai, que bom que nós temos aí os ativistas, né, que seguem trazendo esse conteúdo super importante, ainda tão pouco conhecido, como você falou, né, e que formam as raízes da literatura brasileira, né.
E muito importante isso, e aí você também corajosa de trazer isso para o digital, que também sofre muitos preconceitos. Então, né? pois é, exatamente. É um combo. Mas é importante, acho que é isso, a gente, né, ter coragem para produzir esses materiais com qualidade e superando, né, esses estigmas, e enriquecendo a produção cultural brasileira, acho que isso é muito importante. Bom, Januária, queria agradecer enormemente a disponibilidade, foi um prazer, foi muito gostosa a entrevista, muito bom te ouvir, também apresentar, né, para as pessoas a obra da Bicho de Palha e a literatura digital que você está produzindo. E, então, agradeço muito a disponibilidade e, enfim, em breve teremos aí o canal do Digitalige com o acervo de obras de literatura digital, e a Bicho de Palha já está lá mapeada e a gente vai estar ali apresentando esse conteúdo para professores, para pais e principalmente para crianças e jovens leitoras, que possam, então, conhecer outras formas de leitura literária, né, dentro desse contexto digital. Nossa, Januária, muito obrigada também por participar, ainda mais falando desse livro incrível, que cada decisão você fica, nossa, não acredito que eu tomei essa decisão, e aconteceu isso depois. Tem umas que você fica muito chocado, assim. Fico, nossa, pelo amor de Deus, eu acho que eu devia ter escolhido a outra, mas agora já foi. Eu não sei se eu quero recomeçar ou ver até onde vai o final. Pois é. Olha, eu que agradeço, uma delícia de conversa, uma honra, um privilégio fazer parte aí dessa memória que vocês estão construindo. Fico muito grata, né? Porque eu acho que é isso, é um registro importante, e a gente também afirma, né, a crença na literatura, né? O papel da universidade também, e espero também que vocês consigam implementar uma formação de mediadores, né, em literatura digital. Contem comigo, com o meu apoio, porque eu acho que isso é fundamental para a gente seguir apresentando essas belezas todas, né, da literatura digital, e vamos juntos, né, a gente vai nessa linha, e eu tenho certeza que a gente ainda vai ter um lugar, né, na literatura. Eu acho que, como tudo que é novo, tem aí um período de adaptação, de desconstrução de preconceitos, mas a gente chega lá porque o conteúdo é bom e a experiência é uma experiência que agrega, a experiência da leitura digital. Então, vamos juntos. Muito obrigada, viu, pela hora, pela atenção. A atenção hoje em dia é importante, né? A gente tem que agradecer, porque, de fato, ela está sendo disputada por aí em muitas coisas que a gente anda fazendo. Então, muito obrigada. Um abraço a todos que estão nos assistindo aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.